O capitão do grupo de motards estava a uns segundos de ligar o seu motor quando a filha de 10 anos do proprietário do motel, Mia, apareceu a correr. Ofegante e aterrorizada, ela implorou-lhe para não ligar as motos. Ele quase a ignorou. As crianças têm imaginação fértil, mas quando o seu mecânico se baixou e verificou por baixo do depósito de combustível, o seu rosto empalideceu. O que encontraram não foi um acidente. Eram 5h47 da manhã em ponto. Quando João, o capitão, adaptado de Ryan, calçou as suas luvas de condução, outras 7 motos estavam em fila organizada em frente ao motel Pinhal Dourado, os seus cromados a captar os primeiros raios de sol. Os pilotos Fênix tinham exatamente 13 minutos antes da hora de partida programada. Um atraso significava perder pontos preciosos no desafio de resistência peninsular. David, verifica o combustível. Chamou João ao seu mecânico principal, que já estava agachado ao lado da terceira moto, a passar a mão pelo depósito. Tudo bem, capitão, respondeu David, adaptado de Deva, sem levantar o olhar. O seu hálito formava pequenas nuvens no frio da manhã. João adorava este momento. A calma antes do rugido, a quietude antes de 300 e 200 km de asfalto, vento e velocidade. Este era o segundo dia de uma corrida de 5 dias através de Portugal e Espanha. E estavam atualmente em 4º lugar. Perto o suficiente para cheirar a vitória. Longe o suficiente para sentir o sabor do desespero. Olá, João. Marco, o seu piloto mais jovem, já estava montado na sua moto, vibrando de energia. Achamos que conseguimos tirar 1 hora a etapa de hoje? Tiramos o que for possível sem morrer, disse João, mas sorriu. O entusiasmo de Marco era contagiante, mesmo ao amanhecer. O motel atrás deles era do tipo do lugar que ninguém escolhia de propósito. Apenas o tipo onde se acabava quando se precisava de 8 quartos e um parque de estacionamento grande o suficiente para uma equipa de corrida. O proprietário, um homem tranquilo chamado Fernando, adaptado de Frank, tinha sido bastante prestável. A sua filha até lhes tinha trazido café extra na noite anterior. João pensou nisto agora, enquanto verificava o suporte do seu GPS. Uma miúda doce não devia ter mais de 10 anos, com olhos nervosos e uma voz tão suave que era preciso inclinar-se para a ouvir. Motores em 5 minutos, anunciou João. A equipa começou as suas verificações finais. Luvas seguras, capacetes prontos, rádios testados. Foi então que João a viu. A menina estava indo a correr, na verdade, a sprintar, atravessando o parque de estacionamento, vinda do escritório do motel. O seu casaco, um pouco grande demais, esvoaçava atrás dela, como asas. O rosto estava vermelho, não do frio, mas de outra coisa, algo que se parecia com medo. Esperem, gritou a menina. A sua voz falhou. Esperem, por favor. A equipa virou-se. Marco riu. Esqueceu-se de nos cobrar o Wi-Fi, miúda. Mas João não riu. Ele andava de moto há tempo suficiente para reconhecer o pânico quando o via. A menina, Mia, lembrou-se João, parou a tropeçar em frente à moto de João, ofegante. As suas pequenas mãos agarraram o guiador como se estivesse a tentar impedi-los fisicamente de partir. Não liguem as vossas motos, ofegou Mia. Por favor, não as liguem. O parque de estacionamento ficou em silêncio. Até o vento da charneca parecia ter parado. David endireitou-se lentamente. O que disseste? Os olhos de Mia estavam arregalados e úmidos. Ontem à noite não conseguia dormir, então estava a ler no escritório. Era muito tarde, talvez 2 da manhã. Ouvi vozes lá fora, perto das vossas motos. João agachou-se ao nível de Mia. Que tipo de vozes? 2 homens.
Olhei pela janela, mas não consegui ver os rostos deles. Tinham lanternas, daquelas pequenas, tipo caneta. Estavam a fazer alguma coisa por baixo das vossas motos. A voz de Mia baixou, quase após um sussurro. E ouvi um deles dizer: assim que eles ligarem, acabou. As palavras ficaram suspensas no ar como fumo. Marco riu novamente, mas desta vez soou forçado. As crianças têm imaginação. Provavelmente só ouviam os caminhonistas a falar. Mas David já se estava a mexer. Ajoelhou-se ao lado da moto de Marco, a mais próxima, e tirou a sua luz de inspeção. João observou-o enquanto ele rastreava a linha de combustível do depósito ao motor, os seus dedos movendo-se com a precisão de alguém que passou 20 anos a manter motos vivas. A sua mão parou. João! A voz de David estava monocórdica. Vem cá, agora. Ele estava ao seu lado em 3 passos. David apontou a sua luz para uma secção da linha de combustível logo abaixo do depósito. No início, João não viu nada. Depois, viu tudo. A mangueira de borracha do combustível tinha um corte limpo, quase cirúrgico na sua precisão, mas não tinha sido deixada cortada. Alguém a tinha cuidadosamente tapado com fita resistente ao calor, combinando quase perfeitamente com a cor preta da linha. No escuro, nunca se notaria. Mesmo à luz do dia, seria preciso saber o que se procurava. Santo Deus! Exalou João. Fica pior, disse David. Ele puxou suavemente a fita. Descolou-se facilmente, revelando os corte por baixo. Esta fita não foi feita para aguentar. Foi feita para durar apenas o tempo suficiente. Assim que o motor liga, a pressão do combustível aumenta. Combustível quente é pulverizado num bloco do motor quente. Ele olhou para João com o rosto pálido. Teríamos aguentado talvez 30 segundos antes. Antes de quê? Exigiu Marco, desmontando da sua moto. David levantou-se lentamente. Antes de a tua moto se transformar numa bola de fogo, contigo em cima dela. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Mia começou a chorar baixinho. Eu não sabia o que eles estavam a fazer. Só sabia que algo estava errado. A maneira como estavam a sussurrar assustou-me. João sentiu gelo a escorregar pela sua espinha. Pousou uma mão no ombro de Mia. Fizeste bem, querida. Fizeste muito bem. Verifiquem as outras, ordenou João. Verifiquem cada moto. Agora. A equipa dispersou. João observou David mover-se metodicamente de moto em moto, a sua luz de inspeção a varrer como um pequeno sol. Marco e outros 2 pilotos tiraram as suas próprias ferramentas, copiando o exame de David. 4 minutos depois, David levantou-se da última moto. O seu rosto disse tudo a João. 4 motos comprometidas, disse ele. O mesmo corte, a mesma fita, o mesmo resultado se as tivéssemos ligado. Quais 4? Perguntou João, embora já suspeitasse. A tua, a minha, a da Sofia, a adaptada de Jena e a do Marco. Os 4 pilotos mais rápidos, disse João, a mente a acelerar. Isto não foi aleatório. Alguém fez pesquisa. Alguém sabe quem somos? Sofia baixou a sua câmera. Isto não foi vandalismo aleatório. Foi direcionado. O que significa: alguém nos quer fora desta corrida permanentemente, completou David, sombrio. Marco bateu com o punho na parede. Deixa-me adivinhar, os nossos amigos dos Drifters do Cabo, adaptado de Apex Drifters. Estão alojados no motel Vista Pinhal, 21 quilômetros adiante. Parte da equipa deles andava a vaguear pelo parque ontem à noite.
Vi-os quando saí para fumar por volta das 23 horas. A mente de João ficou mais nítida. Os Drifters do Cabo, os seus maiores rivais, a equipa que os tinha vencido por 12 minutos no ano passado. A equipa, atualmente em segundo lugar, apenas 30 minutos à frente dos Fênix. Não podemos provar que foram eles, disse João cuidadosamente. Ainda não. Mas podemos fazer perguntas, disse Sofia, levantando-se. A corrida tem um posto de controle em 2 horas. Os Drifters vão lá estar. Nós podíamos. Nós vamos lá estar, corrigiu João. Primeiro, arranjamos o que podemos. David, quanto tempo para substituir as linhas de combustível? David já estava de boa a tirar tubos de substituição do seu kit de emergência. 40 minutos, se todos ajudarem. Estas 4 motos ficarão seguras. Mas, João, estamos a perder tempo. Cada minuto aqui é 1 minuto mais para trás. Não me importo com o tempo agora, disse João calmamente. Importo-me em ficar vivo o tempo suficiente para terminar. Ele dirigiu-se a Mia e ajoelhou-se novamente. A menina apertava o emblema Fênix firmemente na sua pequena mão. Obrigado, Mia, disse João suavemente. És mais corajosa do que a maioria dos adultos que conheço. Os olhos de Mia encheram-se de lágrimas. Vão ficar bem por minha causa? Sim. João levantou-se e olhou para a sua equipa, cansada, zangada, mas inquebrável. Vamos arranjar estas motos. Depois, vamos descobrir quem nos queria mortos. A área de descanso apareceu como uma miragem no calor da charneca. Um aglomerado de mesas de piquenique, máquinas de venda automática e casas de banho portáteis ao lado de um parque de estacionamento rachado. 2 horas atrasados, os pilotos Fênix pararam para encontrar exatamente o que João esperava. Os Drifters do Cabo a relaxar à sombra como se fossem donos do lugar. Eram 6 deles, 4 pilotos e 2 membros da equipa de apoio. As suas motos brilhavam com decalques de patrocínio e modificações caras. O seu líder, um homem chamado César, adaptado de Crane, com barba sal e pimenta e óculos de sol espelhados, estava sentado numa mesa de piquenique, a comer uma sandes como se tivesse todo o tempo do mundo. Porque tinha. Os Fênix deveriam estar à frente deles agora. João desligou o motor e tirou o capacete lentamente, deixando o seu cabelo escuro apanhar a luz do sol. Ao seu lado, David e os outros desmontaram em silêncio. O ar entre as 2 equipas estava denso com tensão não dita. Bem, chamou César, a sua voz a pingar, diversão. Pilotos Fênix, não esperava vê-los por aqui. Pensei que estariam horas à frente agora. Ele deu outra dentada na sua sandes. Problemas esta manhã? João caminhou em direção a ele com calma deliberada. Todos os instintos gritavam para ele agarrar César pelo colarinho, mas manteve as mãos relaxadas ao lado do corpo. Pode-se dizer que sim. Problemas com a moto. O sorriso de César não atingiu os seus olhos. Que azar. As máquinas podem ser tão imprevisíveis. Curioso, disse João, parando a poucos metros de distância. As nossas motos estavam perfeitamente bem ontem à noite. Depois, esta manhã, descobrimos que alguém as tinha adulterado. Trabalho muito profissional, do tipo que requer conhecimento e planeamento. A expressão de César não mudou, mas um dos membros da sua equipa de apoio, um homem magro com mãos manchadas de graxa, mudou o seu peso nervosamente. Adulteração. César tirou os óculos de sol e limpou-os na camisola. Isso é uma acusação grave. Tem provas? Estamos a trabalhar nisso, respondeu João uniformemente. Só achei interessante que alguns membros da vossa equipa foram vistos no nosso motel ontem à noite. Motel público, parque de estacionamento público, disse César, levantando-se agora. Ele tinha mais ou menos a mesma altura de João. E ele usou isso, aproximando-se, para o encarar olho a olho. Os meus rapazes podem ficar
onde quiserem. E se estão a insinuar algo, talvez devam falar com a polícia em vez de me fazerem perder tempo. Marco avançou, com os punhos cerrados. Nós falamos com a polícia. Ele não estava interessado. Conveniente, não é? O sorriso de César alargou-se. Polícia de cidade pequena. O que se pode fazer? Ele olhou para a sua equipa e depois de volta para João. Olha, lamento os vossos problemas com a moto. A sério. Mas as corridas são perigosas. O equipamento falha. Talvez o vosso mecânico não seja tão bom quanto pensam. Os seus olhos moveram-se rapidamente para David. Talvez devessem pensar em reformar-se antes que alguém se magoe. A ameaça era pouco velada. David cerrou o maxilar, mas não disse nada. Em vez disso, passou por César em direção às motos dos drifters, com as mãos nos bolsos, os olhos a examinar casualmente, de como um turista a admirar a paisagem. Belas máquinas, chamou David. Novas modificações desde a época passada. Um dos membros da equipa de apoio dos drifters, um homem atarracado com uma bandana vermelha, moveu-se para bloquear o caminho de David. Não toques em nada. Não estava a planear fazê-lo, disse David suavemente. Mas João viu os seus olhos a rastrear algo. O seu olhar fixou-se no cinto do homem, onde várias ferramentas estavam penduradas em presilhas de couro. David virou-se para João e fez o mais pequeno aceno de cabeça. João percebeu imediatamente. Devemos ir andando, anunciou João, a sua voz livre e casual. Temos um longo caminho pela frente. Boa sorte aí, César. Espero que os vossos motores não vos deem problemas. Ele fez uma pausa deliberada. Seria uma pena se algo se incendiasse. O sorriso de César finalmente vacilou. Apenas por um segundo. Apenas o suficiente. Enquanto os pilotos Fênix montavam nas suas motos, Sofia aproximou-se de João. Viste a cara do David? Ele encontrou algo. Eu sei, murmurou João. Fica atenta. Falamos quando estivermos longe. Eles andaram por 20 minutos antes de saírem para uma estrada de serviço escondida da autoestrada principal por uma crista de rocha vermelha. No momento em que pararam, David tirou o capacete. O tipo da bandana, disse David, sem preâmbulo. Ele tinha um cortador de tubos profissional no cinto. Não é do tipo barato que se compra nas lojas de ferragens. Do tipo cirúrgico, lâmina de diamante. O mesmo tipo que faria cortes como os das nossas linhas de combustível. Pode ser coincidência, disse Sofia, embora não parecesse convencida. Pode ser, concordou David. Mas é da mesma marca, de qualidade profissional. Vi o logótipo. Aquele cortador específico custa uns 200 euros. Não é equipamento padrão de apoio. Marco bateu com a palma da mão no seu guiador. Então foram os drifters. Devíamos voltar lá e... E o quê? Interrompeu João. Espancá-los para confessarem. Precisamos de provas reais, não apenas de suspeitas. Então o que fazemos? Exigiu Marco. João olhou para o horizonte, a pensar. A corrida continuava. Cada hora que passavam a investigar era uma hora que ficavam para trás. Mas se continuassem a correr cegamente, quem diria que os sabotadores não atacariam novamente? Terminamos a etapa de hoje, decidiu João. Mantemo-nos visíveis e previsíveis, mas esta noite, na garagem do posto de controlo, montamos uma armadilha. Que tipo de armadilha? Perguntou Sofia. O sorriso de João era frio e nítido. O tipo que apanha ratos em flagrante. A garagem oficial do posto de controle da corrida ficava nos arredores de uma cidade chamada Redonda, adaptado de Redstone, um edifício de cimento com câmaras de segurança e uma vedação de arame. Supostamente, era um terreno seguro e neutro onde as equipas podiam descansar, reparar
e reabastecer sob o olhar atento dos oficiais da corrida. João nunca tinha confiado menos nela. Chegaram às 19h24, mesmo quando o sol se desfazia em laranja e roxo. Os pilotos Fênix entraram no seu box atribuído, exaustos por terem forçado o ritmo a tarde toda para recuperar o tempo perdido. Tinham subido de quarto para terceiro lugar, mas isso tinha tido um custo. As mãos de Marco estavam a cãibras. O ombro de Sofia estava rígido por lutar contra ventos laterais. E a cabeça de João doía de horas de hipervigilância, examinando cada sombra em busca de ameaças. Tranquem as motos, ordenou João assim que desmontaram. Ninguém lhes toca sem que alguém esteja observando. David já estava a montar um sistema de cabo portátil, passando-o pela roda, raios e quadro de cada moto. Eu fico de vigia primeiro, disse ele. Vão comer alguma coisa? Não estou com fome. Mas João tinha outros planos. Primeiro, encontrou os oficiais da corrida no escritório da garagem, uma sala apertada com pranchetas e mapas manchados de café. Uma mulher chamada Patrícia, a coordenadora regional, levantou o olhar do seu laptop com aborrecimento mal disfarçado. Pilotos Fênix estão atrasados. Tivemos problemas mecânicos, disse João cuidadosamente. Problemas que não foram acidentais. A expressão de Patrícia não mudou. Todas as equipes têm problemas mecânicos. Não como este. João tirou o telemóvel e abriu as fotos que Sofia tinha tirado naquela manhã. Alguém sabotou as nossas linhas de combustível. Cortes profissionais deliberadamente escondidos. Temos provas? Patrícia olhou para o ecrã e depois encolheu os ombros. Parecem-me apenas linhas de combustível desgastadas. Podem ter rachado com a vibração da estrada. A paciência de João esgotou-se. 4 linhas não racham identicamente numa noite. Isto foi deliberado, uma tentativa de... Ouçam, interrompeu Patrícia, recostando-se na cadeira. Esta é uma corrida de resistência. As motos avariam, as peças falham. Se quiserem apresentar uma queixa formal, apapelada. Demora de 3 a 5 dias úteis a processar. Caso contrário, sugiro que se concentrem em correr. Era uma dispensa. Clara e final. João queria argumentar, exigir justiça, mas conseguia ver a muralha nos olhos de Patrícia. Os oficiais não queriam drama. Drama significava investigações, atrasos, má publicidade. Mais fácil rotulá-lo como pilotos paranoicos e seguir em frente. Muito bem, disse João friamente. Podemos pelo menos solicitar as filmagens de segurança do Motel Pinhal Dourado? A vossa organização tem parcerias com empresas locais para monitorização da corrida. Patrícia suspirou, como se João lhe tivesse pedido para subir o Monte Everest. Vou fazer um pedido. Verifiquem amanhã. Quando João regressou ao box da garagem, David estava agachado ao lado da sua moto, o seu rosto contorcido em confusão. O que se passa? Perguntou João, embora o pavor já estivesse a acumular-se no seu estômago. David levantou uma seção da linha de combustível, a da moto de João naquela manhã. Olha para isto. João ajoelhou-se ao lado dele. A linha de combustível parecia nova, limpa, sem cortes, sem resíduos de fita, apenas borracha preta fresca. É impossível, ofegou. Documentamos tudo. Os cortes estavam lá. Eu sei, disse David urgentemente. Etiquetei cada linha comprometida e ensaquei-as separadamente no meu estojo de ferramentas. Mas quando abri o saco para mostrar a Patrícia se ela viesse, ele levantou a linha novamente. Isto não é a mesma. Alguém as trocou. Sofia apareceu, com a câmera na mão. Eu tenho fotos. Podemos provar. Ela parou a tocar freneticamente no ecrã da sua câmera. O seu rosto ficou pálido. As fotos,
Os close-ups dos cortes desapareceram. O que queres dizer com desapareceram? Exigiu Marco. Apagadas. Todas. Mas eu não as apaguei. Eu nunca apago até fazer backup. As suas mãos tremiam. Alguém acendeu a minha câmera, mas eu tive-a comigo o dia todo, exceto na área de descanso, terminou João sombriamente. As peças encaixaram como um pesadelo. Enquanto eles estavam distraídos a falar com César, alguém tinha acedido ao saco da câmara de Sofia. E, em algum momento entre o motel e ali, alguém tinha acedido ao estojo de ferramentas de David. A área de descanso, disse David lentamente. Quando fui à casa de banho, deixei o meu kit de ferramentas perto das motos por talvez 5 minutos. Pensei que o Marco estava a vigiar. Eu estava a ir buscar água, disse Marco, defensivamente. 5 minutos. Foi tudo o que foi preciso. Estão a apagar as provas, disse João, a sua voz vazia. Isto não é apenas sobre vencer uma corrida. Isto é organizado. Eles têm acesso, recursos, talvez até pessoas dentro da organização da corrida. Sofia afundou-se num banco de trabalho. Então, o que fazemos? Não temos provas agora. Sem cortes, sem fotos, sem testemunhos. João levantou-se, a mente a acelerar. Tinham sido superados a cada curva. A sabotagem, a polícia desinteressada, as provas desaparecidas. Quem estava por detrás disto tinha planeado 3 passos à frente, mas cometeram um erro. Mia, disse João de repente. Eles não sabem da Mia. Ela é uma testemunha que eles não sabem que existe. O testemunho de uma criança de 10 anos, troçou Marco. Contra sabotadores profissionais. Isso não se aguenta. Talvez não num tribunal, concordou João. Mas pode ser o suficiente para outra coisa. Ele olhou para cada um dos membros da sua equipa. Vamos voltar para o motel. Voltar? David piscou os olhos. João, vamos perder a nossa posição. Vamos cair para 6º, talvez 7º. Eu não me importo mais com a posição, interrompeu João. Importo-me em apanhar quem fez isto. Voltamos esta noite, montamos vigilância e desta vez obtemos provas que eles não podem apagar. O motel Pinhal Dourado parecia diferente à noite. As sombras agrupavam-se em lugares estranhos. O sinal de vazio, de neon, zumbia e tremeluzia, tingindo tudo com uma luz rosa doentia. Para João, parecia estar a regressar a uma cena de crime, o que tecnicamente era. Eram 23h47 quando entraram no parque de estacionamento com os faróis desligados, os motores mal a ronronar. O plano era arriscado, talvez insano. Metade da equipa, Sofia e 2 outros pilotos, tinha continuado em direção ao próximo posto de controlo para manter as aparências. Se alguém estivesse a seguir o seu progresso, pareceria que os Fênix ainda estavam a correr. Mas João, David, Marco e uma piloto chamada Luísa, adaptada de Louise, tinham dado a volta por estradas rurais, adicionando 3 horas à sua viagem. 3 horas mais para trás. 3 horas que poderiam custar-lhes tudo. Fernando encontrou-os à porta do escritório do motel. Mia apareceu atrás da sua cintura, de pijama, coberto de estrelas. Vocês voltaram, disse Fernando, a surpresa evidente na sua voz. Pensei que estariam a meio caminho de Sévia, adaptado de New Mexico, agora. Mudança de planos, disse João. Fernando, precisamos da sua ajuda. E da Mia, se ela estiver disposta. Dentro do escritório apertado, João expôs a situação. As provas apagadas, os becos sem saída, a certeza de que quem os sabotou tentaria novamente, seja para terminar o que começou ou para encobrir os seus rastros. Acham que eles vão voltar aqui? Perguntou Fernando, cético. Acho que não conseguem evitar,
disse David, espalhando um mapa desenhado à mão do motel sobre a secretária. Eles trocaram as linhas e apagaram as nossas fotos, mas não podem saber se guardamos outras provas. Há uma hipótese de voltarem para se certificarem de que não há absolutamente nada para encontrar. É um grande pressuposto, salientou Fernando. É tudo o que temos, admitiu João. Mia puxou a manga do pai. Pai, eu quero ajudar. Absolutamente que não, disse Fernando imediatamente. Isto é perigoso. Estas pessoas já tentaram. Eu sou a única que viu os rostos deles, interrompeu Mia, a sua pequena voz surpreendentemente firme. Bem, mais ou menos. Vi formas. Um era alto e magro. O outro era mais baixo e andava de forma estranha, como se cocheasse. João ajoelhou-se. A cochear. Não mencionaste isso antes. Esqueci-me. Estava com medo. Os olhos de Mia estavam arregalados, mas determinados. Mas lembro-me agora. E ouvi as vozes deles. Se os ouvisse de novo, saberia. Fernando parecia dividido entre o orgulho e o terror. Sara, a minha mulher, mata-me se souber que estou a considerar isto. Ela não precisa de saber, disse João gentilmente. Mia fica dentro do escritório, portas trancadas. Ela está apenas aqui para identificar se ouve ou vê alguma coisa. Nós fazemos a parte perigosa. Após um longo momento, Fernando acenou com a cabeça relutantemente. Uma condição. Ao primeiro sinal de problemas reais, chamas a polícia. Não me importa que ele seja inútil. Quero que fique registrado. Acordo? João concordou. A hora seguinte foi passada a pessoa a preparar. Moveram as suas motos para a parte de trás do motel, fora da vista da estrada. No seu lugar, David montou 2 motos, Isca, modelos mais antigos do barracão de armazenamento de Fernando, vestidas com decalques dos pilotos Fênix, para parecerem legítimas no escuro. Luísa montou 2 pequenas câmaras com visão noturna, do tipo que os caçadores usavam para a vida selvagem, escondidas nos beirais, por cima do parque de estacionamento. A filmagem era transmitida sem fios para um tablet que Marco monitorizava de dentro do escritório de Fernando. David e João posicionaram-se atrás da oficina do motel, escondidos por uma pilha de paletes antigas e um caminhão avariado. A partir dali, tinham uma visão clara do parque de estacionamento e das motos Isca. Isto é loucura, sussurrou David, verificando o relógio. 01:23 da manhã. Podemos ficar aqui sentados a noite toda por nada. Então, ficamos sentados, disse João simplesmente. A noite do campo era surpreendentemente barulhenta. Grilos chilreavam. O vento agitava sinais soltos. Um coiote distante uivava. Aqui adaptei o uivo de coiote para um cão selvagem ou um cão de caça distante, mais comum em áreas rurais de Portugal, Península Ibérica, mas mantive o sentido de som do deserto. Às 02:14, o rádio de João crepitou suavemente. A voz de Marco Mal era audível. Movimento, lá do norte. 2 figuras a aproximar-se a pé. João e David encostaram-se mais às paletes. Através das aberturas na madeira, João conseguia ver 2 silhuetas a moverem-se pelo parque de estacionamento. Caminhavam com cuidado, verificando deliberadamente por cima dos ombros a cada poucos passos, um alto e magro, outro mais baixo, com um andar irregular. Dentro do escritório, Mia estava encostada à janela, a sua pequena mão a fazer um sinal de joinha. Ela reconheceu-os. As 2 figuras chegaram às motos Isca. O mais alto ajoelhou-se, tirando algo de uma mochila, ferramentas a brilhar na luz fraca. O mais baixo ficou de pé a vigiar, a cabeça a girar, nervosamente. Vão para as linhas de combustível, novamente. David ofegou. O mesmo plano de jogo.
João ligou o rádio. Marco, estás a gravar isto na câmara? Cristalino. Cada segundo. Luísa, circula pela saída traseira. Não os deixes correr em direção à autoestrada. Câmbio. Copiado. João observou o sabotador alto a trabalhar debaixo da moto. Os seus movimentos eram práticos e eficientes. Não era a primeira vez. Talvez nem a 10ª. Agora, sussurrou David, urgentemente. Ainda não, disse João. Deixa-o terminar. Precisamos que sejam apanhados em flagrante. Ferramentas na mão. Inegável. Os segundos arrastaram-se como horas. O homem alto substituiu algo debaixo da moto, provavelmente trocando outra linha de combustível sabotada para substituir qualquer prova que ele pensasse se que tinham deixado. Finalmente, ele levantou-se, limpando os joelhos. Agora! Disse João. Ele e David irromperam do seu esconderijo, as lanternas a brilhar. Não se mexam! O homem mais baixo guinchou e fugiu imediatamente, a cochear, mas rápido, em direção à parte de trás do motel. O alto hesitou por apenas 1 segundo, e esse foi o seu erro. David atacou-o antes que ele pudesse correr. Ambos caíram no cascalho, as ferramentas espalhadas por todo o lado, a tilintar como chuva de metal. Ao longe, João ouviu Luísa gritar. Apanhei o outro! Não! Espera! Depois, o som de passos a correr, a desvanecer-se na escuridão. Um escapou, mas um era suficiente. O homem alto debatia-se como um animal encurralado, a chutar cascalho e a praguejar, enquanto David o pressionava de bruços no parque de estacionamento. João apressou-se, usando abraçadeiras de plástico do seu saco de equipamento para prender os seus pulsos atrás das costas. Sai de cima de mim! Rosnou o homem. Não podem fazer isto. Isto é agressão. Engraçado, disse João, apertando a abraçadeira. Eu ia dizer o mesmo sobre cortar linhas de combustível em motos a viajar a 130 km. O homem ficou imóvel. Marco e Fernando saíram do escritório. Fernando carregava um taco de beisebol como se realmente soubesse usá-lo. Está tudo bem? Estamos bem, ofegou David, levantando-se e limpando as calças. Um escapou, mas apanhamos este. João puxou o homem para os pés. Ele era mais jovem do que João esperava. Meados dos 20 anos, com um rosto magro e olhos furtivos. Vestia-se todo de preto, incluindo um casaco leve sem marcas de identificação. Roupas de trabalho profissionais para alguém que não queria ser lembrado. Luísa! Chamou João no seu rádio. Relatório. Estática crepitou. Depois, a voz frustrada de Luísa. Perdi-o. Ele conhecia o terreno. Cortou por um leito seco atrás do motel. Não conseguia acompanhar no escuro. Desculpa, capitão. Está tudo bem. Volta. João voltou a sua atenção para o seu cativo, apontando acima a lanterna diretamente para o seu rosto. Ele apertou os olhos e virou-se. Qual é o teu nome? Silêncio. Deixa-me reformular, disse João friamente. Temos-te em câmara, mas a adulterar as nossas motos. Temos ferramentas com as tuas impressões digitais. Temos uma testemunha que te viu aqui na noite passada a fazer o mesmo. Já foste apanhado. Cooperar pode ser a única jogada inteligente que farás esta noite. O maxilar do homem apertou-se. Quero um advogado. Isto não é uma esquadra da polícia, disse David. Queres um advogado? Podemos chamar a polícia. Eles vão prender-te por tentativa de homicídio, sabotagem criminosa, talvez até terrorismo, já que isto cruza fronteiras estaduais durante um evento sancionado. Ou, David agachou-se ao nível dos olhos. Podes dizer-nos quem te contratou e talvez possamos resolver as coisas. Os olhos do homem vacilaram com incerteza. Estava com medo. Bom,
Marco regressou da estrada, levantando algo pequeno que brilhou no feixe da lanterna. Encontrei isto perto de onde o outro gajo correu. Deixou cair. Acho que era um telefone, não um smartphone. Um burner barato com um ecrã rachado. João pegou nele cuidadosamente, premindo o botão de ligar. O ecrã acendeu-se. Sem proteção por palavra paz. Hora de amadores. Ele percorreu as mensagens, o coração a palpitar enquanto as peças se encaixavam. A maioria das mensagens eram codificadas, frases curtas e enigmáticas sobre entregas e pacotes. Mas um tópico era refrescantemente claro. Número desconhecido, trabalho feito. Ambas as noites. Fênix não passa do terceiro dia. Em resposta, melhor assim. Já paguei metade. Recebes o resto quando estiverem fora da corrida permanentemente. Número desconhecido. E se eles descobrirem? Resposta: não vão. E se o fizerem, não podem provar nada. Provas tratadas. A hora da mensagem era desta tarde, horas depois da troca da linha de combustível e da eliminação das fotos. João segurou o telemóvel junto ao rosto do cativo. Queres explicar isto? O rosto do homem perdeu a cor. Isso não é meu. Estava no bolso do teu parceiro, disse Marco. Tenta de novo. Olha, disse o homem, a voz a falhar. Eu sou apenas um mecânico freelancer, está bem? Trabalho em equipas de apoio, faço reparações, o que pagar. Um tipo contactou-me há 3 dias, ofereceu 5.000 euros para atrasar alguns pilotos. Disse que era apenas negócio, coisas de competição. Eu não sabia que ia ser assim tão sério. 5.000 euros para cometer tentativa de homicídio soa bastante sério, disse João friamente. Não era suposto ser homicídio. As palavras irromperam desesperadamente. Ele disse para apenas mexer nas motos o suficiente para causar atrasos, falhas mecânicas. Pensei que talvez eu soltasse alguns parafusos, desligasse um sensor. Eu não sabia sobre as linhas de combustível até ele explicar exatamente o que queria. Naquela altura, ele já tinha pago metade adiantado. E ele disse que se eu desistisse... Se desistisses, o quê? Pressionou David. O homem engoliu em seco. Ele disse que eu me arrependeria. Mostrou-me fotos do meu apartamento, da minha namorada. Ele sabia onde eu morava. Um arrepio percorreu a espinha de João. Isto era maior do que ele pensava. Mais organizado, mais perigoso. Quem te contratou? Ele exigiu. Nome. Eu não sei o nome verdadeiro dele. Juro, foi tudo através de mensagens encriptadas e locais de entrega morta para pagamento. Mas... Ele hesitou. Depois pareceu decidir que a cooperação era a sua única opção. O telefone. Verifica a aplicação de pagamento. Ele enviou dinheiro por lá. Pode ter um nome associado. Marco tirou o telefone burner de João e navegou para uma aplicação de pagamento. Os seus olhos arregalaram-se. Puta que pariu! Os pagamentos vieram de uma conta registrada em... Ele levantou o olhar, encontrando o de João. Nuno Varela, adaptado de Chad Vickers. É o chefe da equipa de apoio dos Drifters do Cabo. O parque de estacionamento ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do sinal de neon. Os Drifters, tal como suspeitavam, mas agora tinham provas. Fernando, disse João calmamente. Chama a polícia. Diz-lhes que detivemos alguém no ato de cometer um crime. Diz-lhes que temos provas de conspiração, sabotagem e tentativa de homicídio. Fernando acenou com a cabeça e dirigiu-se para dentro. O jovem mecânico desabou em derrota. Estou tramado. Sim, concordou João. Estás, mas se testemunhares contra quem te contratou, talvez saias disto
sem passar a próxima década na prisão. David tirou o seu telemóvel. Estou a ligar para a sede da corrida. A Patrícia precisa de saber disto esta noite. Enquanto David ligava, João olhou para as provas espalhadas à sua volta. As ferramentas, o telefone, a confissão, a filmagem da câmara. Finalmente, tinham algo concreto, algo que não podia ser apagado ou explicado. Na janela do escritório, Mia observava com olhos arregalados, ainda a agarrar o emblema dos pilotos Fênix. João deu-lhe um joinha. Tinham apanhado o rato. Agora só tinham de provar quem o tinha enviado. A sede do desafio de resistência peninsular ocupava um armazém convertido em Lisboa, adaptado de Alamogordo, New México. João nunca tinha estado lá dentro. A maioria dos pilotos só via postos de controlo e linhas de chegada. Mas às 9h17 da manhã, exausto e a funcionar apenas com adrenalina e café de estação de serviço, ele entrou por aquelas portas com a sua equipa, um sabotador detido e provas suficientes para acabar com carreiras. O hall de entrada era espartano, mesas dobráveis, cartazes de corrida e uma recepcionista que parecia genuinamente chocada por os ver. Pilotos Fênix, gaguejou a mulher. Deviam estar a correr. Eu sei, interrompeu João. Precisamos de falar com o diretor da corrida agora. É urgente. 10 minutos depois, estavam apertados numa sala de conferências com 3 oficiais. Patrícia, a coordenadora regional da noite anterior. Ricardo Castro, adaptado de Marcos Webb, o diretor da corrida, e uma mulher de aspecto severo, chamada Luísa Nunes, que era aparentemente a conselheira jurídica da organização. O jovem mecânico, que finalmente se identificara como Tiago Bernardo, adaptado de Tyler Brennan, estava algemado a uma cadeira, ladeado por 2 policiais que a autoridade local tinha enviado relutantemente após o 3º telefonema de Fernando. Ricardo Castro, um homem na casa dos 60 anos, com cabelo prateado e óculos de leitura, olhou para o tablet que Marco tinha colocado à sua frente. As filmagens de segurança passavam em loop. Imagens nítidas de visão noturna de Tiago a adulterar as motos isca, ferramentas na mão, cada movimento documentado. Isto foi tirado no vosso motel ontem à noite? Perguntou Ricardo. Correto, confirmou João. Depois de regressarmos especificamente para apanhar quem nos sabotou da primeira vez. Patrícia remexeu-se desconfortavelmente. Vocês deixaram o percurso da corrida. Isso é contra os regulamentos. Pessoas tentaram matar-nos, interrompeu David categoricamente. Os regulamentos pareciam menos importantes do que permanecer vivo. Luísa Nunes, a advogada, inclinou-se para a frente. Senhor Bernardo, os seus direitos foram-lhe lidos. Confirma que foi contratado para sabotar as motos dos pilotos Fênix? Tiago acenou com a cabeça miseravelmente. Sim, senhora. E confirma ter recebido pagamento de uma conta registrada em nome de Nuno Varela? Eu não sabia quem era Nuno Varela até ontem à noite, disse Tiago rapidamente. O tipo que me contactou nunca disse o nome, mas sim, o dinheiro veio dessa conta. 3.000 adiantados, supostamente para receber mais 2.000 quando os Fênix fossem eliminados da corrida. Ricardo tirou os óculos e esfregou os olhos. Nuno Varela é o chefe da equipa de apoio dos Drifters do Cabo. Estás a dizer que os Drifters do Cabo orquestraram isto? Estamos a dizer que Nuno Varela o fez, esclareceu João. Se a equipa sabia é outra questão. Uma questão que precisamos de resposta, disse Luísa bruscamente. Ela tirou o telemóvel. Vou ligar ao capitão da equipa dos Drifters agora mesmo. Estão atualmente no posto de controlo do dia 2 em Évora, adaptado de Roswell. Quero-os aqui dentro de 1 hora. Os 40 minutos seguintes foram tensos. Tiago foi escoltado para uma área de detenção.
Os pilotos Fênix deram depoimentos oficiais à polícia. David forneceu o telefone burner, agora selado num saco de provas com todas as suas mensagens incriminatórias. João sentia-se vazio. Tinham apanhado Tiago. Tinham provas do pagamento de Nuno Varela, mas a realidade estava a instalar-se. Tinham perdido quase 18 horas de tempo de corrida. Tinham caído do 3º para o 9º lugar. A sua hipótese de vencer estava efetivamente perdida. Marco deve ter percebido os seus pensamentos. Fizemos a coisa certa. Eu sei, disse João calmamente. Não faz com que doa menos. Às 10h52 da manhã, os drifters do cabo chegaram. César entrou primeiro, a sua arrogância notoriamente ausente. Atrás dele vinham 3 pilotos e, finalmente, Nuno Varela, um homem atarracado, na casa dos 40 com cabeça rapada e um headset Bluetooth que ele não se incomodou em remover. Ricardo não perdeu tempo, com cumprimentos. Senhor Varela, temos provas que o ligam à sabotagem das motos dos pilotos Fênix, especificamente registros de pagamento que mostram que contratou Tiago Bernardo para adulterar as linhas de combustível deles. O rosto de Nuno permaneceu impassível. Isso é absurdo. Luísa empurrou o tablet pela mesa, mostrando as capturas de ecrã da aplicação de pagamento. Esta conta está registrada em seu nome. O número de identificação fiscal corresponde. Estas transações ocorreram há 3 dias e ontem à tarde. A expressão de Nuno rachou. Os seus olhos moveram-se rapidamente para César, depois de volta para o tablet. Essa conta foi comprometida. Alguém deve ter... Para, disse César de repente. A sua voz estava pesada, derrotada. Virou-se para Nuno. Apenas para. Nuno olhou para ele. César, eu não sabia, disse César, olhando diretamente para Ricardo. Juro por Deus que não soube até este momento, mas não vou deixar a minha equipa ser prejudicada para te proteger. Ele virou-se para Nuno com algo parecido com nojo. O que fizeste? A sala prendeu a respiração. Os ombros de Nuno caíram. A luta esvaiu-se dele como o ar de um pneu furado. Os Fênix estavam a bater-nos, não apenas nesta corrida, em tudo. Os patrocinadores estavam a falar em deixar-nos, em pegá-los em vez de nós. Pensei que se eles tivessem problemas mecânicos, o suficiente para os atrasar, fazê-los parecer pouco fiáveis. Ele abanou a cabeça. Não era suposto ser perigoso. Eu disse ao Tiago para ser subtil. Disseste-lhe para cortar linhas de combustível, disse David, a voz a tremer de raiva. Em motos, a viajar a velocidades de autoestrada. O que é que pensaste que iria acontecer? Nuno não disse nada a esse. Ricardo levantou-se lentamente. Nuno Varela está despedido desta organização, com efeito imediato. Está banido de todos os eventos de corrida sancionados para o resto da vida. Drifters do Cabo, a menos que consigam provar que a ti e a equipa não tinha conhecimento desta sabotagem, estão desqualificados desta corrida e suspensos enquanto decorre a investigação. César fechou os olhos. Nós não sabíamos, mas aceitaremos a desqualificação. É a decisão certa. Enquanto os policiais se moviam para escoltar Nuno para fora, Ryan finalmente falou. Por quê? Perguntou ele a Nuno. Somos todos pilotos. Respeitamos o desporto. Por que tentarias destruir isso? Nuno olhou para ele com olhos vazios. Porque me esqueci do que o respeito significava. Eu só me lembrava de vencer. Depois, ele desapareceu. 2 dias depois, os pilotos Fênix cruzaram a linha de chegada em Portimão, no Algarve, adaptado de Tucson, Arizona. Enquanto o sol pintava a costa de dourado e carmesim, eles ficaram em 2º lugar na geral. Em circunstâncias normais, o 2º lugar teria parecido um fracasso, tão perto da vitória que podiam senti-la. Mas quando João desligou o motor e tirou o capacete,
Tudo o que sentiu foi orgulho. Tinham perdido 18 horas para sabotagem e investigação. Caíram para o 9º lugar. E, no entanto, através de pura determinação e condução implacável, tinham subido de volta para o 2º. Mais importante, tinham terminado vivos. A multidão na linha de chegada era maior do que o habitual. A notícia espalhara-se sobre a sabotagem, a vigília noturna, o confronto dramático na sede da corrida. O que deveria ter sido uma tranquila corrida de resistência tinha se tornado uma história sobre integridade, coragem e uma menina de 10 anos que tinha salvado vidas. Ricardo Castro estava no pódio com um microfone, à espera que as últimas equipas chegassem. Quando todos os pilotos estavam reunidos, ele pigarreou. O desafio de resistência peninsular deste ano será lembrado por razões que vão além da corrida, começou Ricardo, a sua voz a ecoar pela multidão. Será lembrado pelo que aconteceu quando o espírito de competição foi corrompido pela sabotagem, e como uma equipa se recusou a permitir que essa corrupção se mantivesse. João olhou para sua equipa. As mãos de David ainda estavam ligadas dos reparos noturnos. Marco tinha olheiras escuras de 72 horas de sono mínimo. O ombro de Sofia estava enfaixado. Ela tinha superado a dor durante 2 dias seguidos. Os pilotos Fênix, continuou Ricardo, perderam quase um dia inteiro de tempo de corrida a perseguir a justiça. Poderiam ter ficado calados, aceitado as suas perdas e concentrado-se em correr. Em vez disso, escolheram proteger não apenas a si próprios, mas a integridade deste desporto. Por isso, tenho nosso mais profundo respeito. Os aplausos ecoaram pela multidão. Além disso, disse Ricardo, quero reconhecer alguém que não é piloto, mas que demonstrou mais coragem do que a maioria dos adultos alguma vez demonstrará. Uma carrinha prateada parou na beira da multidão. Fernando saiu e, ao seu lado, vestida com um casaco novo um pouco grande demais, estava Mia. A garganta de João apertou. Mia caminhou em direção ao pódio, os seus passos pequenos e incertos, agarrada à mão de Fernando. Quando chegou à frente, Ricardo ajoelhou-se ao seu nível. Mia, disse ele gentilmente, sem o teu aviso, 4 pilotos teriam provavelmente sido seriamente feridos ou mortos. Viste algo errado e, apesar de estares assustada, falaste. Essa é a definição de bravura. Ele estendeu uma medalha, não a medalha de corrida padrão, mas uma especial, dourada, com uma gravação de uma fênix a erguer-se das chamas e as palavras Piloto Fênix Honorária, inscritas por baixo. Os olhos de Mia arregalaram-se quando Ricardo a colocou à volta do seu pescoço. Faz parte da equipe agora, disse Ricardo. Oficial e permanente. A multidão irrompeu em aplausos. Mia parecia oprimida, lágrimas a escorrer pelo rosto, mas estava a sorrir. O maior sorriso que João alguma vez tinha visto. João avançou e ajoelhou-se ao lado de Mia, tal como tinha feito no parque de estacionamento do motel há 3 dias. Obrigado, disse ele suavemente. Salvaste as nossas vidas, a todos nós. Mia atirou os braços à volta do pescoço de João, abraçando-o com força. Eu estava com tanto medo que não me acreditassem. Eu vou sempre acreditar em ti, prometeu João. Sempre. Fernando limpou os próprios olhos, tentando manter a compostura e falhando completamente. Após a cerimônia oficial terminar, os pilotos Fênix reuniram os seus troféus. 2º lugar na geral, mas primeiros nos corações de todos os que sabiam a história completa. Patrocinadores que tinham estado a considerar deixá-los estavam agora a inundá-los com ofertas. As redes sociais da equipa tinham explodido com apoio, mas nada disso importava, tanto quanto o que se seguiu. João tirou uma pasta que tinha estado a carregar o dia todo. Lá dentro estava um contrato, simples, mas oficial. Ele entregou-o a Fernando. O que é isto?
Perguntou ele, analisando as páginas. Uma oferta, disse João. Precisamos de uma base entre as corridas. Um lugar seguro onde possamos treinar, guardar equipamento e saber que as nossas motos estão seguras. O Motel Pinhal Dourado é perfeito. Pagaríamos a renda pelo espaço da garagem e também o contrataríamos como nosso coordenador de logística oficial. E Mia... Ele olhou para a menina. Seria a nossa mascote oficial da equipa e amuleto da sorte, se ela quiser o trabalho. O queixo de Mia caiu. A sério? Mesmo? Mesmo, confirmou David, a sorrir. Todas as equipas precisam de alguém corajoso o suficiente para lhes dizer quando estão prestes a fazer algo estúpido. Essa és tu. Fernando leu o contrato, emoções a dançar no seu rosto. Sara vai pensar que estou maluco. Provavelmente, concordou João. Mas diz-lhe que não nos esquecemos das pessoas que nos salvam e protegemos os nossos. Fernando estendeu a mão. Então, temos um acordo. Enquanto o sol se punha no horizonte, projetando longas sombras sobre a linha de chegada, João olhou para a sua equipa, ferida, exausta, mas inquebrável. Tinham sido sabotados, ignorados pelas autoridades e quase mortos. Mas tinham sobrevivido por confiarem uns nos outros e por se recusarem a recuar. Mia estava entre eles agora. O emblema Fênix ainda agarrado numa mão, a sua nova medalha a brilhar à volta do pescoço. Para o ano, disse João, ajoelhando-se mais uma vez. Vou agitar a bandeira na nossa linha de partida. Eu prometi-te isso. E os pilotos Fênix cumprem as suas promessas. Mia acenou solenemente. E eu vou garantir que ninguém mexa nas vossas motos. Eu sei que vais, disse João, a bagunçar-lhe o cabelo. Eu sei que vais. Eles carregaram as suas motos enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escurecido. Amanhã regressariam ao motel Pinhal Dourado, não como estranhos de passagem, mas como uma equipa a voltar para casa. E desta vez, cada linha de combustível seria verificada 2 vezes. Se esta história lhe tocou, por favor, não se esqueça de subscrever o canal, deixar o seu comentário e gostar do vídeo. O seu apoio ajuda-nos a trazer mais histórias de coragem e integridade.